Vamos falar do Shuttle Walk Test. O Shuttle, ele é um teste utilizado na prática clínica com mais limitações. Ele é um teste que ele exige o fornecimento de uma licença, né, por uma universidade do Reino Unido, onde foi desenvolvido o teste. Então, para a aplicação dos sinais sonoros do teste, a gente precisa ter essa licença, que é adquirida, né, a partir da compra dessa possibilidade de usar o Shuttle, por quem desenvolveu. E a partir daí, a gente vai ter a determinação da velocidade de marcha do paciente por esses sinais sonoros. Então, a gente tem a possibilidade de realização do Shuttle de algumas formas diferentes. O Shuttle com 10 estágios, o Shuttle com 12 estágios de velocidade diferentes e o teste incremental de endurance. Tá? O que normalmente a gente usa é o de 12 estágios. Dessa forma, sim, o paciente vai ser instruído, né, para a utilização do teste de acordo com sinais sonoros, ele vai aumentar a velocidade, e isso é uma grande diferença do Shuttle para o teste de caminhada de 6 minutos, porque lembra que o teste de caminhada de 6 minutos, o paciente determinava o ritmo de marcha dele, a gente não deveria, né, influenciar nesse ritmo na velocidade de marcha, e no Shuttle não, no Shuttle ele vai ser um teste incremental, com uma velocidade variável, ele vai começar andando bem devagarinho e ele vai terminar o teste correndo e suando. A gente tem algumas experiências do uso do Shuttle como teste máximo, né? Então, ele é descrito como um teste submáximo, porque, claro, a gente normalmente não tem, por exemplo, a aplicação do VO2 máximo para poder identificar as curvas, né, do VO2, do VCO2, mas a gente sabe que pode ser utilizado assim também. Via de regra, a gente controla o nível de teste pela frequência cardíaca, tá? Então, o teste Shuttle é um dos queridinhos que a gente tem para aplicar. E a gente deveria aprender mais sobre ele, porque ele é um teste que dá muitas respostas muito significativas e muito interessantes. Eu explico um pouquinho melhor a execução do teste agora aqui no vídeo. O Shuttle Walk Test, ele foi criado a partir do Shuttle Run Test. Então, ele foi criado a partir de um teste de corrida. Inicialmente, ele apresentava 10 estágios, então existe ainda o Shuttle de 10 estágios, sendo que após os primeiros resultados, foi desenvolvido um protocolo modificado de 12 estágios, que é o mais utilizado hoje, que inicia com velocidade mais lenta, permitindo os indivíduos mais debilitados melhor adaptação. Então, ele tem uns estágios de mais lentidão do que o de 10 estágios, tá? Sendo assim, temos 12 estágios com 1 minuto de duração cada, a velocidade inicial de 0,5 metros por segundo, sendo a cada minuto acrescentado 0,17 metros por segundo, equivalente a 10 metros por minuto, que seria, então, o incremento de velocidade que acontece no teste e que o paciente vai escutando os sinais sonoros para mudar essa velocidade de marcha, né? Então, o protocolo do Shuttle, ele é mais ou menos assim, tá? Eu vou ter 12 estágios, cada estágio eu vou ter um incremento de 0,17 metros por segundo, e isso vai fazer a minha velocidade de marcha aumentar até a corrida. É claro que esse paciente ele vai parar no estágio que ele estiver mais cansado, então muitas vezes ele não chega na corrida, né? Mas ele vai ter esse aumento da demanda cardiometabólica, não apenas pelo cansaço do percurso, da distância percorrida, que também é uma coisa que a gente avalia no Shuttle, tá? A distância percorrida e o número de voltas, mas pelo aumento da velocidade. E aí a gente tem o número de percursos, uma média do número de percursos aqui, de acordo com cada velocidade do teste, tá? Então, o avaliador, ele fornece um comando verbal padronizado ao fim de cada estágio, com o intuito de informar ao paciente sobre o aumento da velocidade. O teste, gente, ele é feito com 2 sinais sonoros.
ele tem um bip. Então, um bip, ele indica a mudança de direção. Então, o sinal sonoro dá um sinal, esse paciente sabe que ele tem que sair de uma ponta do percurso para chegar na outra ponta, entre esses dois sinais sonoros. A cada mudança de tempo, de estágio, a gente vai observar 2 sinais sonoros. Então, a cada 2 sinais sonoros, a gente avisa para o paciente que ele vai ter que aumentar a velocidade de marcha, certo? Então, a gente vai ter um percurso mais ou menos assim, uma pista de 10 metros, a gente deixa a distância percorrida dos cones aqui em 9 metros, porque a gente tem ainda a distância, né? A gente vai fazer sempre o percurso por fora dele. Então, uma pista de 10 metros, ou seja, vão ser 20 metros percorridos, né, a cada volta. O oxímetro ou um frequencímetro, a gente vai precisar, uma pista plana sem acidentes, equipamentos de medida de pressão arterial, 2 cones para marcar o início e o fim do teste, uma cadeira de descanso e a licença para o uso dos sinais sonoros, como eu falei para vocês. Quais são os sinais de interrupção do shuttle? Incapacidade de executar o percurso de um cone a outro por 2 voltas consecutivas em um mesmo estágio. Então, esse paciente vai cansando e ele tem que parar no meio do caminho 2 vezes consecutivas no mesmo estágio de velocidade, é um sinal de interrupção, ele não vai mais, tá? Então, se o indivíduo caminhar ou correr abaixo da velocidade do estágio, não cumprir o percurso 2 vezes seguidas. Dessaturação, a gente tem aí algumas indicações abaixo de 85%, tá? Mas isso depende muito da fisiopatologia que a gente está trabalhando. A frequência cardíaca chegando a 85% da frequência cardíaca máxima, calculada por 220 menos a idade. Então, avaliando pelo frequencímetro, uma frequência cardíaca que chega a 85% da frequência cardíaca máxima esperada para a idade, é um sinal de interrupção. Então, aqui é a grande diferença da realização do shuttle com a avaliação do VO2 máximo e sem, porque quando a gente tem a avaliação do VO2 máximo, a gente consegue ainda identificar se esse paciente está chegando já nos limiares, né, que seriam considerar esse teste máximo, tá? Então, 85% a frequência máxima, a gente vai interromper o teste. Sinais e sintomas de exaustão relatados, né, pela escala de Borg. E aí a gente tem algumas equações de distância prevista que estão descritas, né, para a população. Então, que dependem aqui do peso, da idade, da altura, do gênero. A gente pode utilizar essas equações na avaliação do nosso paciente em domicílio para identificar, né, qual é o esperado dele percorrer, né, o que a gente esperaria para a idade, e fazer essa comparação. Independente de qualquer coisa, essa avaliação intrapaciente, né, que é uma avaliação desse antes e depois, como em todos os testes funcionais, é a primordial. Então, o que a gente quer ver é a mudança desse paciente, no independente da avaliação para diagnóstico de capacidade funcional em relação à população, que seria o esperado de dizer para ele, ó, tá abaixo da população. O mais importante, muitas vezes, é a gente poder usar esse parâmetro como um feedback de melhora do próprio paciente, tá? Então, essas equações, elas podem ser aplicadas, mas nunca esquecer que o mais importante mesmo é a gente reavaliar esse paciente e ter a comparação das 2 avaliações antes e após terapia. E assim a gente finaliza essa série, né, de vídeos sobre as avaliações funcionais. Então, lembrando mais uma vez que nenhuma prescrição é tão boa feita sem uma avaliação funcional, né? Quando a gente tem essa possibilidade de fazer essa avaliação e fazer a prescrição de uma maneira mais quantitativa, menos subjetiva, e principalmente quando a gente tem a possibilidade de reavaliar esses pacientes. Então, a avaliação, ela não é uma perda de tempo no tratamento, muito pelo contrário, ela é importantíssima para a gente traçar metas, para a gente identificar os resultados alcançados, e a gente tem que avaliar.
né? A gente tem que criar mais essa cultura na fisioterapia de avaliar e fazer uso de avaliações de altíssimo custo-benefício, né? São avaliações que exigem poucos recursos materiais e que podem aí ser utilizadas em diversos cenários, desde dentro do hospital até no domicílio. Então, lembrando que todas essas avaliações, elas estão lá no nosso Pocket. Você pode ir lá, assistir às aulas e depois ir lá baixar para ter essas avaliações, exatamente a forma de, os protocolos de execução, né, na palma da sua mão para você poder usar durante os seus atendimentos de uma maneira rápida e simples. E lá no canal do Telegram, no nosso canal Inspire Funcional Oficial, aí você vai ter acesso a todos esses artigos, lembrando que as avaliações também fazem parte do nosso curso de reabilitação cardiovascular funcional. E aí, é claro, que a gente tem uma abordagem, além da abordagem prática, a gente tem uma abordagem muito mais aprofundada desses e de outros testes, tá bom? Então, lembre-se de seguir o canal, compartilhem essas aulas com outros colegas para a gente poder disseminar esse conteúdo aí e produzir mais conteúdo de qualidade dentro da reabilitação cardiovascular para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!